Esse vídeo aqui, deixa eu tentar dar até um zoom aqui na câmera, ó. Esse vídeo é para que você se livre da pilha de resumos que você não tá dando conta de revisar, tá? Se liga aí que eu agora aprendi a fazer esse negócio aqui e eu achei o máximo. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente posto vídeos para te ajudar como estudante. Tá, Arthur, como é que eu me livro dessa pilha de resumos? Como é que eu posso organizar para que eu consiga revisar mesmo efetivamente todos esses conteúdos que eu coloco lá no meu arcabouço, né? Faço as anotações e como acaba virando uma coisa gigantesca eu não consigo dar conta. Então esse vídeo é super rápido para você entender os 3 pilares, as 3 ferramentas, as 3 atitudes, os 3 comportamentos, as 3, sei lá o que você quer chamar, que vão te ajudar a ter mais rapidez de revisão e não empilhar resumos em cima de resumos e não dar conta nunca de revisar tudo isso, tá? Beleza. A primeira coisa e o pré-requisito inicial para você realmente conseguir tudo isso que eu tô falando, se livrar efetivamente, é você compreendendo bem o tema. Eu vou sempre pegar nessa tecla, eu vou sempre pisar em cima dessa tecla mesmo, vou cair em cima dessa tecla, porque ela é a chave para tudo. Se você compreender bem o tema, pensa numa música. Se você entendeu bem uma música, fica muito mais fácil de lembrar dela. Então a compreensão é a chave inicial, beleza? Grava isso. O segundo pilar para você conseguir memorizar e fazer isso com rapidez e não acumular muita coisa para revisar é você ter a capacidade de encaixar isso em palavras-chave. Ou seja, você vai pegar e vai fazer um literal resumo. Resumo, ele é descaracterizado se, por exemplo, ele tiver o mesmo tamanho do conteúdo que você estudou. Não é para fazer transcrição. Resumo não é transcrição. É você realmente pegar um parágrafo e diminuir aquele parágrafo em pelo menos 70%. Pelo menos, mas eu diria que o ideal é 40%, 30%. E aí você vai pegar e vai montar uma ideia com as suas próprias palavras, ou seja, para você fazer com as suas próprias palavras, você tem que ter entendido. E aí você pega com as suas próprias palavras e monta um resumo. Então o que é que você fez? Você fez uma compactação daquele assunto específico na sua mente. É a mesma coisa que uma pessoa faz com uma música. Quando a pessoa fala assim, Faroeste Caboclo, para a música do Renato Russo lá. A música é gigantesca, ele compactou em uma ideia super simples que faz você saber até a história toda que acontece. Então, compactação é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que é o que realmente vai fazer você nem visualizar aquela pilha de resumos, porque você não vai ter essa pilha de resumos, é a atualização dessa compactação. Quanto mais você recompactar aquele assunto, mais tranquilo fica de você memorizar. Por quê? Porque quando você vai acessar novamente, você vai diminuir mais ainda e colocar em uma palavra-chave, e aí 2 palavras-chave, ou então uma palavra que compacte essas várias palavras, isso se chama traduzindo em mnemônico, e aí você vai conseguir acessar com muito mais rapidez. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou inventar uma história da minha cabeça aqui, e vou tentar mostrar como é que funciona esse processo aí no improviso. Bom, o Arthur, ele estava indo para a faculdade e ele estava distraído, a chuva estava acontecendo, né? Estava lá tendo uma chuva gigantesca, ele tinha prova para fazer, uma prova de medicina legal, e aí ele estava dirigindo, a chuva estava acontecendo, ele esqueceu de colocar o óculos, de repente tinha uma poça d'água, ele não ligou muito para aquela poça d'água, e ele meteu o carro naquela poça d'água e o buraco era gigantesco, o pneu furou, ele não conseguiu mais sair daquele lugar, ele simplesmente teve que abandonar o carro na esquina assim, porque senão ele ia perder a prova, e aí ele teve a sorte de ter encontrado uma amiga que estava indo fazer a prova da sala dele, olha a coincidência doida, e aí essa amiga deu um grito, Arthur! Era a Raquel chegou, me deu uma carona, me levou para fazer a prova, eu quase perco a prova, mas eu fiz a prova e deu tudo certo. E depois eu ainda fui comemorar com os meus amigos, uma festinha no Bambu, que eu acho que você já vai falar muito de Bambu aqui por mim. Enfim, contei uma história para você, né? Falei aí um monte de informações. Aí o que eu vou fazer agora? Arthur foi fazer uma prova, caiu no buraco, não conseguiu chegar a tempo, mas a Raquel ajudou ele a chegar lá, ele foi à prova e foi pro Bambu. Resumir mais, né? Então, isso foi um resumo, porque eu compactei mais aquela história que eu tô fazendo. Agora eu vou fazer uma recompactação atualizando isso. Arthur, prova, buraco, atraso, Raquel, Bambu. Compactei mais ainda. Arthur, não, eu quero ver o tanto que tu é criativo para conseguir recompactar mais ainda. Então tá bom. Arthur, prova, buraco, Bambu. Já fez na tua mente a super conexão de tudo como acontece. E você ter montado essa história e você ter compreendido sobre essa história fez a completa diferença para você memorizar. Poxa, me leva a sério, por favor. Perceba como realmente faz sentido.
a compactação em cima da compactação. Talvez você lembre dessa história que eu contei pra você desse buraco mais do que eu. E essa história é verídica, aconteceu ontem, e eu resolvi improvisar aqui pra você, contando como realmente a compreensão, a compactação e a atualização dessa compactação pode fazer a diferença na tua preparação. Beleza? Se isso te ajudou de alguma forma, deixa teu comentário aqui, porque eu realmente estou me entregando, estou me divertindo, tentando me divertir mais fazendo esses vídeos para vocês. Espero que você compreenda aí, talvez o áudio não esteja das mil maravilhas, mas como eu realmente estou com o compromisso de postar às 19 horas, faça chuva ou faça sol, faça a garganta funcionar ou não, eu estou postando para vocês. E eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu gostei. Não deixa o teu gostei se você não gostou, não te ajudou de alguma forma. E compartilhe com alguém que você se importa. Pra gente criar essa comunidade de estudantes que verdadeiramente se importam em compartilhar informações úteis uns com os outros. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.